Bom dia, meus amados, que Deus abençoe o nosso dia, a nossa semana, né? Hoje é terça-feira e para você que não me conhece, desculpa, meu nome é João Batista Rodrigues Caldeira, tenho 57 anos, fui obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus por 8 anos, saí em 2003, na qual eu faço parte até hoje como membro, tá certo? Mas o objetivo desse canal, como eu venho falando, né, nos vídeos anteriores, não é para discutir a palavra de Deus, não é para tirar você da igreja, da sua igreja, seja ela qual for, e nem tampouco afastar você do altar, tirar você da fé, mas sim para aprendermos a desenvolver a nossa fé em meio a essa tribulação tanto física e espiritual, tá certo? Então eu quero que você fique comigo até o final, e se você gostar desse vídeo, você compartilhe, para que outras pessoas venham ser alcançadas e sejam abençoadas, e elas venham poder glorificar o nome do Senhor Jesus, amém? Então hoje eu estou fazendo uma live diferente. Hoje, se você entrar lá no meu canal, você vai ver que lá está escrito que nós venhamos falar de tudo um pouco, de política, exortação, né? Política e altar, exortação, salvação, enfim. E está contando um pouco da minha vida, da minha experiência com Deus, tá certo? Então o que eu quero falar hoje? Hoje eu venho dar um testemunho. O que Deus tem feito na minha vida até aqui, depois que eu fiz um concerto com Deus, né? Porque as campanhas, elas vêm para nos abençoar mesmo, realmente. Se você for olhar na Bíblia, muitos do povo do passado, né, os que viviam na fé, eles venciam, mas eles tinham luta, mas toda vez que eles tinham uma guerra, eles sempre faziam um propósito com Deus e Deus dava vitória. E isso é porque nós compra as bênçãos de Deus negativo, nós não somos merecedores de nada. Mas quando Deus vê em nós uma sinceridade e a gente faz, né, conforme a vontade dele, ele nos atende, tá certo? Então, o que eu quero dizer para você? As campanhas é para isso, para nos abençoar. Mas, infelizmente, hoje, às vezes você vê as campanhas que elas são pregadas de uma forma errada, são ensinadas de uma forma errada, como a pessoa vai fazer. Então não tem aquela orientação para você fazer conscientemente. Às vezes você faz através da pressão psicológica, tá certo? E não estou aqui falando contra o altar de forma alguma. Eu quero que você entenda e que Deus possa te dar o entendimento e você vai entender através desse testemunho. Pois bem, como eu disse antigamente, como eu disse nos vídeos anteriores, né, eu tive um passado, como eu fui obreiro, depois que eu saí de obreiro, aconteceu muitas das coisas, inclusive perdi meu casamento, mas hoje, para a glória de Deus, eu estou casado e zelo muito bem, cuido do meu casamento. Hoje, para a honra e glória do meu Senhor, o nosso casamento é uma bênção para as pessoas, nós somos testemunhas, tá certo? Hoje a gente não vive de aparência, mas não quer dizer que a minha ex-esposa também não era uma excelente esposa. O errado foi eu, enfim, mas isso aí se eu for contar aqui vai ficar muito longo, tá certo? Mas é vida que segue e hoje o que importa é o que nós vivemos na presença de Deus, tá certo? Então o que acontece? Desde 2020, né, eu saí do sistema prisional em 2018. Então, como eu estava meio barro, meio tijolo, né? Eu estava na igreja, mas não estava ali vivendo realmente a palavra de Deus do jeito que Deus queria. Então as coisas vêm, o diabo ele começa a lançar projeto em cima de você, situações, e você acaba, né, fazendo coisas que depois quando você está na fé novamente, você sente até vergonha, né? E quando eu falo isso aqui, talvez você já pense assim, o cara roubou, o cara traficou, o cara usou droga, nada disso, né? Nada disso, graças a Deus não. Graças a Deus que Deus nem permitiu chegar a esse ponto, mas quando você está mal com Deus, né, você vai ficando distante de Deus e o diabo vai colocando coisas, pessoas perto de você, pessoas que não é da fé, e você acaba entrando em outro caminho, né? Igual a gente vê muitos aí já tá nas drogas, pessoas que já não conseguem mais voltar para a igreja, não conseguem mais voltar para o caminho de Deus. Por quê? Porque deixou-se levar
e hoje ela se encontra numa situação crítica. Mas, enfim, quando eu saí do sistema, e aí eu conheci uma pessoa, conheci outra, e tal, e até eu conheci essa que hoje é minha esposa, a Ângela. E, enfim, então a gente conversamos e nós decidimos, tomamos uma decisão de ficar junto, né, e dar continuidade à vida. Pois bem, então eu cheguei para ela e falei assim, olha, Deus, Ele vai cuidar de nós. A partir de hoje eu não quero, eu fiz um concerto com Deus, eu não quero nada que me atrapalhe, nada que me acuse diante do meu Senhor. Porque eu tinha uma moto, mas não tinha carteira, rodei com ela uns 5 anos, sustentado assim na minha profissão, né? Então eu não tirava carteira e muitos, Deus usou pessoas para me orientar para tirar carteira, e eu achava que, como eu era agente penitenciário, eu não precisava tirar carteira, enfim, aproveitar da minha situação. E aí só que chegou um momento que eu saí, né? Eu não fiz os concursos e acabou eu sair, paguei para ver, mas enfim, eu não juntei dinheiro, e assim que eu conheci ela, com 3 meses, o Estado me mandou embora. E aí eu fiquei desempregado por 1 ano e 2 meses. E ela ganhava um salário mínimo, e ela sustentando casa, pagando cartão, aquela vida apertada. Mas aí eu falei para ela assim, ó, vamos confiar em Deus, e Deus vai nos dar vitória. Pois bem, eu vou te mostrar aqui essa palavra de hoje, passar para você, o que Deus, quando a gente confia em Deus, o que Ele faz. Lá em Crônicas 20:15, vou no 2 primeiro, depois nós vamos no versículo 15 para não demorar muito. Ele diz assim, ó, e vieram alguns homens, para você entender, para você pegar a visão. Vieram alguns homens dar notícia a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão de Edom. Deixa eu só... Vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar. E eis que já estão em Azazon, Tamar de em Agade. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. E Judá se juntou, só um minuto, juntou para pedir socorro ao Senhor de Gades, as cidades de Judá. Vieram para buscar ao Senhor. Então ali, Josafá, ele estava numa situação que vieram uma multidão contra ele e ele teve medo. Então o povo se ajuntou e propôs a buscar ao Senhor. Então aqui no versículo 15, para a gente ser bem rápido, olha o que diz a palavra de Deus. E disse, aí Deus usou um profeta para falar com Josafá. E disse, dai ouvidos, ó Judá, dai ouvido todo, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá. Assim vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém? Então essa é a palavra que eu tenho hoje, para que você pegue a visão. Quando nós estamos passando uma situação, igual eu estava passando, né, desempregado, a minha esposa, que eu considerava esposa, porque nós já tínhamos um propósito de casar, mas eu desempregado, e quando o homem está desempregado e a mulher trabalhando,
Pensa que situação, porque o cabeça da casa é o homem. Mas ela falou, não, não esquenta a cabeça. E eu tinha o carro e a moto. Aí, só que aqui tinha um gato. E eu falei para ela assim, olha, nós vamos colocar um padrão para nós, independentemente. Eu não quero nada que nos acuse. Deus vai sustentar a gente. E aí, só que tinha situação que dava vontade de eu sair de casa. Por quê? Porque só ela cuidando e ela pagando conta de cartão e ganhando aquele salário mínimo e eu à toa. Você que é homem e já teve desempregado, você sabe como é que é se a sua esposa trabalha e você não. Mas enfim, eu comecei a orar a Deus e falei, não, Deus está conosco, Deus está conosco. Mas naquela hora eu tive medo, né? Poxa, eu já tinha feito um compromisso, falei, eu não vou voltar atrás. Oh meu Deus, me ajuda, eu não voltarei atrás. Me mostra o que eu tenho que fazer. O que me acusa, eu quero tirar tudo. As minhas ansiedades eu coloquei na mão do Senhor. E coloquei, peguei firme. E aí, o que acontece? Eu peguei, vendi o carro, tiramos esse gato, colocamos o padrão independente, ela não queria que vendesse o carro. Eu falei, não, se você cuida de mim, eu também tenho que cuidar de você. A vida a dois é assim, um sacrificando para o outro, é um sacrifício. Eu não me apego a nada, né? Na hora certa, Deus vai nos dar de novo. Beleza, coloquei, continuei firme. Falei para ela assim, olha, você é dizimista? Ela falou, de vez em quando eu dava, agora eu não estou dando. Eu falei, pois você vai passar a dar. Ela falou, mas eu já ganho um salário. Falei, confia em Deus. Falei, Deus, trabalhe na cabeça dela. E aí ela passou a dar o dízimo. Beleza. E do que eu ganhava, né, que eu arrumava, meus negócios, eu vendia uns pouquinhos, que eu tive que fechar a loja e tal. Então, ali também eu tirava o dízimo e tal. Beleza. E foi indo. Aí eu vendi a moto. Falei, não, oh meu Deus, o que me acusa ainda? A moto, porque eu não tinha carteira, né? Às vezes a gente queria sair, eu saía com ela. Eu falei, está errado, eu não quero isso mais. Vendi a moto. Falei, Deus vai nos honrar. Falei, meu Deus, abre uma porta. Aí eu fiz um voto com Deus. Eu e Deus. Eu falei, olha Senhor, se o Senhor abrir uma porta de emprego para mim, a qual estou necessitando urgente, o primeiro salário eu vou colocar no altar do Senhor. Isso eu falei sem ela saber. Falei, meu Deus, eu sei que vai ser difícil, porque ela já está me sustentando há um ano e pouco, e eu não aguento mais. Mas ela vai entender, trabalha na mente dela, Senhor, no coração dela. E aí, beleza, eu fiz esse voto. Em seguida, Deus usou meu filho. Eu conversando com meu filho, Deus usou meu filho para conversar com a nora, com a sogra dele. E ela me ligou e eu já fui lá para fazer entrevista. Já comecei a trabalhar, enfim, comecei a trabalhar. Aí veio a pandemia, né? Acho que com 3 meses veio a pandemia. Ou com 1 mês, 2 meses, parece, veio a pandemia. E aí, quando eu estava vencendo a experiência, aí o hotel teve que mandar embora, né? E, bom, eu não esqueci aqui, quando eu comecei a trabalhar, e eu falei para minha esposa assim, olha, ela ficou toda alegre, eu falei assim, olha, só que tem um porém. Deus tem cuidado de nós até aqui? Tem. Então, eu fiz um voto com Deus que se Deus abrisse uma porta de um trabalho para mim, o primeiro salário ia ser no altar de Deus. Falei que passei, não falei com ninguém não tinha campanha não. Aí ela ficou balançada. Ela falou, amém. Falei, amém, Senhor. Falei, se Deus nos sustentou até aqui, Ele vai sustentar mais daqui para frente. Enfim, recebi esse salário, fui lá e pus no altar de Deus. Agradeci a Deus e comecei a trabalhar. Aí a pandemia aumentou, né, agravou, e o hotel teve que fazer cortes de funcionário. E aí quem foi mandado embora? Eu, porque eu era o mais novo. Eu tinha acho que 3 meses, se eu não me lembro.
2 ou 3 meses. E aí, qual a voz que veio na minha cabeça que você acha que veio? Porque o diabo, ele trabalha com a dúvida. Mas como eu disse na palavra, como Deus mostrou para nós, quando você coloca a sua causa na mão de Deus e crê, Deus, ele não falha. Você pode estar passando uma situação, meu irmão, minha irmã. Você pode estar afastado de Deus, mas eu tenho certeza que Deus fala com você todos os dias. Você que não tem acordado ainda, assim como eu também não estava acordando. E Deus permitiu N situação. O diabo teve a ponto de tirar a minha vida. Mas quando eu fiz um concerto com Deus, Deus passou a honrar. E aí, essa mensagem veio na minha cabeça. Quando eles falaram assim, olha, Batista, nós vamos ter que dispensar você e tal. Porque o hotel, né, o Calil mandou fechar muitas coisas, fechar a academia, fechar, né, diminuir, não pegar mais hóspede, né. Falei, amém, eu estou na mão de Deus. Mas aquela hora me deu aquele certo medo. Mas quando essa voz veio na minha cabeça, assim, ó, e aí? O que adiantou você colocar o salário no altar? E agora? Eu falei, tá amarrado, Satanás. Quem cuida de mim é o Senhor. Arreda, Satanás, porque é o meu Deus quem me sustenta. Oh, glória. Pois bem, falei para minha esposa assim, olha, confia em Deus. Porque na hora que ela ficou sabendo, ela falou, nossa, amor, e agora? Eu falei, confia em Deus. Deus, ele é justo para cumprir. Nós estamos na dependência dele. Quando deu 3 dias, a Sandra me ligou. Que Deus abençoe. Sandra, um abraço. Meus chefes aí, sou muito grato. E com 3 dias ela me ligou e falou assim, olha, o Elton vai entrar de férias, que é o marido dela, trabalhava lá na cozinha. Você quer trabalhar na cozinha, lavar as vasilhas lá? Falei, agora. Eu não escolho serviço mesmo. Eu de agente penitenciário, eu estava como faxineiro e trabalhando alegre, porque não importa o trabalho, meu irmão. Se o seu trabalho é honesto e você está na mão de Deus, Deus ele te honra. Aí trabalhei na cozinha ali, passei uma prova, mas venci. Quando deu 1 ano e eu falando com Deus, Deus, eu quero casar, eu não quero nada que me acusa. A única coisa que está me acusando ainda de eu poder falar abertamente da palavra do Senhor é o casamento. E eu quero a coisa certa. E o Senhor sabe o que está aqui dentro do meu coração. E aí, quando deu 1 ano, eu falei assim, mas aqui eu quero dar testemunho como servo do Senhor. Na hora certa, se for do Senhor me tirar daqui, tudo bem. E aí trabalhei. Quando deu 1 ano, eles me mandaram embora. Agradeci pela porta aberta, pelo trabalho, pelos colegas. E aí, enfim, com aquele dinheiro, eu casei. Falei para ela, confia em Deus. Aí fiquei no seguro-desemprego 5 meses. Quando estava acabando o seguro-desemprego, Deus usou o genro dela, né, que hoje é meu genro também, meu querido Juninho. E ele conversou com o tio dele, que é o Éder, que eu oro por ele também. E até hoje ele trabalha no estacionamento. Conversou com ele e ele arrumou para mim. Eu já fui para lá também fazer a entrevista, já voltei no outro dia para trabalhar.
Enfim, era um salário 1.200 e pouco, 1.300 e pouco, e comecei a trabalhar. Mas falei, oh meu Deus, eu quero mais. O Senhor é maravilhoso, aqui está ótimo, os patrões são gente fina, gente boa, mas eu quero uma porta maior. E trabalhei lá 4 meses, no qual passo lá quase todos os dias e oro por aquela empresa. Porque quando Deus te coloca num trabalho, não é para você defender só o seu salário, mas Deus te colocou ali para você ganhar almas também. E hoje, onde eu estou, eu procuro ganhar almas. Esse canal é para ganhar almas. É para levar você que não conhece a palavra de Deus, que está desesperado. Faz um voto consciente. Conversa com Deus. E não teme a nada. E confia nele. Ainda que você estiver errado, Deus vai fazer cumprir a palavra dele sobre você, para você ver que Deus é Deus. Eu estou falando isso como testemunho, que Deus já fez isso comigo, mesmo eu estando em pecado. E Deus me honrou. Mas Deus te faz você lembrar depois desse voto. Então, essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Então, depois de 4 meses, Deus usou meu genro, o Chamone, que Deus abençoe minha família. Conversou com um ex-chefe dele, um ex-colega dele. E esse colega dele me ligou em seguida para mim trabalhar onde eu estou hoje, de garagista, salário 2 vezes maior, para a glória de Deus, 2 vezes mais. E aí eu tinha que tomar uma decisão. Eu ficava onde eu estava, no estacionamento, ou eu ia para esse que eu estou hoje. E aí pedi direção de Deus, falei, meu Deus, me dá a direção, eu tenho que tomar uma decisão certa. Mas eu vi que foi uma preparação de Deus, porque lá nesse estacionamento, eu nunca tinha dirigido um carro automático, e Deus me preparou lá esses 4 meses para ir para onde eu estou hoje. Tá certo? E aí eu agradeci eles. Meu chefe até ficou meio bronqueado porque ele gostava do meu trabalho. Eu falo isso, gente, meio emocionado, é porque quando nós fazemos o nosso trabalho com temor a Deus, como se estivesse fazendo para Deus, tudo que você vai fazer, não importa se você trabalha com um pai de santo, não tema, faz de todo o coração, com temor ao Senhor, como se fosse para Deus, e dá seu testemunho ali como cristão. Seja um cristão de verdade. Você não vai agradar muitos mesmo. Lá no meu trabalho, eu não agrado muitos, não. Não é porque eu trato mal ninguém, não, gente. É porque aquele que serve a Deus, que está servindo a Deus com integridade, com fidelidade, ele vai sofrer perseguição onde ele estiver. Mas você tem que crer em Deus. Então, hoje, essa palavra eu quero deixar para você. E hoje eu vim fazer esse vídeo como testemunho, dar um testemunho da minha vida. Que não é preciso você, igual agora está vindo a campanha aí da Fogueira Santa, a fogueira dos filhos de Deus. Isso quer dizer que se você não fazer, você não é filho? Não que você não deva fazer, eu não estou aqui falando para você não fazer. Se Deus tocou em você para você fazer essa campanha, faz. Mas faz consciente.
Não deixa ser trabalhado psicológico, não. Deus, quando nós fazemos um voto com Deus, Deus não fica te cobrando todos os dias, não. Deus não me cobrava todos os dias. E se você recebe, se eu recebesse e não colocasse no altar, Deus ele ia me cobrar sim. Ele ia fazer eu lembrar. Mas você é inteligente. Então, não precisa você ser pressionado para fazer um voto. Você sabe o que tem que fazer. Principalmente você que um dia esteve na presença de Deus e saiu. Hoje você fala assim, como que eu faço, Batista? Você sabe, Deus conversa com você, porque Ele falava comigo e Ele fala com a gente. Você é de Deus. Pense nisso, você é de Deus. Deus pagou caro por você. Jesus, Ele não sofreu à toa naquela cruz por nós, não. Mas o diabo é que está te acusando pelos seus pecados. Mas pisa na cabeça dele. Deus é contigo. Ah, mas eu não tenho nada para fazer. Nós não compramos as bênçãos de Deus. Mais uma vez eu vou falar aqui. Mas a gente sacrifica por gratidão a Deus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia que você vai ver. Tem uma passagem, eu acho que é em Jefté, o voto de Jefté. Se você não leu, depois eu vou te falar que agora eu não lembro qual livro que está. Mas só você até puxar no Google aí, aonde que está a passagem de Jefté que o Google te mostra. Que hoje a tecnologia está uma benção. Né? Se você souber usar a tecnologia hoje, é muito valioso. Então o que acontece? Jefté ele foi para uma guerra também. Ele estava numa guerra. E ele fez um voto com Deus, só que ele tinha muita riqueza, ele tinha muitos funcionários, muitos, mas muitos mesmo. Ele só tinha uma filha, para resumir aqui para nós terminar. E Josafá falou com Deus que se Deus fosse com ele naquela batalha, que o primeiro que saísse da casa dele, ele ia sacrificar. Para resumir, Deus deu ele a vitória com ele, só que ele não parou para pensar para fazer o voto. Deus diz assim, ó, tudo que nós for fazer, nós parar, pensar e calcular para ver se é aquilo que nós vamos fazer mesmo. Mas enfim, ele não parou e achou que podia sair qualquer empregado lá, quem saiu, a filha dele. Ele sacrificou e Deus não poupou dele sacrificar a filha dele, tá certo? Então, você que está aí, desanimado, desempregado, né? Ontem mesmo eu estava vendo uma dona, que ela vinha, já 2 vezes que eu vejo ela, só lamenta. E eu não tive ainda tempo de chegar e sentar com ela. Eu vejo que ela é meio estourada, né? Mas eu vou conversar com ela. Então, você não desanima. Se você vai fazer essa fogueira santa, faça com consciência. Vê o que você pode fazer, não põe o que é de César no altar de Deus. Deus ele vai falar com você. Tá certo? Então leia essa passagem, não temas, quando você fazer um voto com Deus. Não fica falando para o homem, não. Ah, tem gente que faz um voto da fogueira santa, que essa fogueira é até dia 11. Aí dia 11 vai estender até para o dia 30. Olha o que eu estou te falando para você. Se não for, você me repreende aqui e eu vou ser humilde para... Porque é assim, vai estender para o dia 30 porque vai falar que talvez você não pôs o que Deus pediu você. Não deixe isso entrar na sua cabeça. O que você prometer para Deus, cumpre. Se é até dia 11, então até dia 11 você vai pôr no altar e Deus vai te honrar você. Tá? Mas não conta para pastor. Ah, pastor, eu tenho tanto lá, o que o senhor acha? É você e Deus, meu irmão. Quando eu fiz o voto com Deus já 2 vezes, eu já pus um carro no altar de Deus. E depois eu vou falar aqui o porquê que eu coloquei esse automóvel. Que na época estava dando um valor de 27 mil e poucos reais e não tem arrependimento. Tá certo? Mas depois eu vou estar falando sobre isso, para você entender.
Então eu não estou aqui tirando você do altar, mais uma vez, pelo amor de Deus. Não estou aqui tirando você da igreja, não estou aqui tirando você do altar, não estou falando da obra de Deus, não estou falando do altar. Mas ensinar você, a igreja tem que ensinar como você sacrificar, para Deus poder te abençoar e você não ficar frustrado, tá certo? Então essa é a palavra que eu tenho hoje para você, que Deus abençoe você, vê esse vídeo até o final, e se for útil, compartilhe, pelo amor de Deus, inscreve no canal, tá certo? Para que o nosso canal possa crescer, não para que você venha seguir o Batista, mas seguir a Jesus, porque a gente vê pessoas aí pedindo para inscrever no canal, para ter seguidores, para seguir a eles. Mas não, eu quero que você escreva só até eu chegar aos 1000, para que fique melhor, mais fácil para mim fazer vídeo, tá certo? Então que Deus abençoe a nossa semana, que Deus abençoe a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho. E lembre, perseguição você vai ter no trabalho, em casa, onde você estiver, por causa da sua fé. Mas não deixa isso abalar você, porque o que está com nós é maior do que o que vem contra nós, tá certo? Um beijo no seu coração, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.